Muito bem, nossa programação de jornalismo aqui da sua Rádio Planetário, pelas redes sociais também pelo seu rádio. Hoje aqui nós estamos conversando com a diretora do Instituto Estadual de Educação, Dr. Rui Piegas Silveira, a Cristiane Mocelin, e também está juntamente aqui a professora e supervisora da escola, a Márcia Roswerner, aonde que nós vamos falar sobre assuntos gerais aqui da escola, sobre sobre o histórico e dados escolares da escola, sobre os trabalhos realizados nesse primeiro semestre aqui da escola e também sobre os conteúdos que a escola vem trazendo aí para os seus alunos. Primeiramente, vamos conversar aqui com a diretora Cristiane Mocelin. Cristiane, eu queria que você, nessa abertura, falasse aí dessa saudação aí para o nosso ouvinte, e também quero que você destaque aí os históricos aí do Rui, em si, e também os dados escolares. Seja bem-vinda, prof. Obrigada. Então, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Então, a nossa escola esse ano completa 42 anos de atividades, né? E no momento a gente conta com 367 alunos, né? 38 professores e 8 funcionários. A equipe gestora da escola conta, então, comigo no papel de diretora, o professor Rodrigo como vice-diretor da manhã, professora Patrícia como vice da tarde, a Edmeia vice da noite e a prof. Roseli Schmidt como vice de 40 horas do turno integral. A Roseli entrou dentro da própria diretoria esse ano, né? Porque ela era coordenadora, se não me engano, da 20ª, ela era responsável pelo pedagógico da coordenadoria de educação, né? E ela foi, então, indicada para nossa escola, depois da eleição, como a vice de 40 horas, a vice do turno integral. Cristiane, queria que você falasse o histórico aí do Instituto, quando começou, aonde começou, quantos anos tem a escola. Queria que você trazesse esse dado importante aí que os ouvintes estão nos vendo e escutando nesse exato momento. Tá, então o Instituto foi autorizado seu funcionamento em 1982, porém as atividades escolares começaram a partir de 1983. Então, completando assim esse ano 42 anos, né, de atividades escolares, e nesse tempo já passaram pela escola 11 diretores, né? No momento eu sou a 12ª. Claro que teve alguns que tiveram algumas gestões, daí voltaram para a sala de aula, depois retornaram novamente. E alguns foram reeleitos, né? Isso. Por exemplo, nós tivemos o professor Jacinto, a professora Ana Cristina, prof. Denise, o professor Gilney, que tiveram um tempo na direção e mais tarde retornaram novamente. A prof. Celuí também aconteceu da mesma forma. Então, a escola trabalhava sempre com educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ensino médio e curso normal. Atualmente, há 2 anos atrás, eles fecharam o nosso educação infantil, então a gente não tem mais. Hoje a gente só tem ensino fundamental, ensino médio, e o curso normal também, a gente não teve mais turmas, então ele não está mais em funcionamento no Instituto nesse ano. Muito bem, agora vamos conversar com a supervisora e também professora aqui do Instituto, a Márcia Roswerner, onde vamos conversar aqui com a prof. Márcia sobre os trabalhos nesse primeiro semestre, né, prof? E também sobre aí os assuntos, os conteúdos, né, que os professores vem aplicando dentro de sala de aula dos seus alunos, e também sobre as atividades previstas para esses próximos meses. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, prof. Ok, obrigada, Pedro. Olá, ouvintes, né? Então, da Rádio Planetário. Aqui no Rui Piegas, a gente desenvolve várias atividades durante o ano. A gente inicia, né, o ano letivo já com a gente traz os alunos para perto de nós, faz uma campanha para que eles valorizem a nossa escola. Inclusive o nosso slogan é no Rui, juntos somos mais, né? Somos mais fortes. A gente faz uma campanha para que todos os alunos gostem muito da escola que eles Uma recepção, estudam. Né, prof? Uma recepção, um acolhimento, né?
no início do ano letivo, e depois, durante o ano letivo, é dividido em 3 trimestres, né? O ano letivo, a gente faz várias atividades diferentes na escola. Então, eu quero citar algumas que eu acho que considero importante, que foram realizadas no primeiro semestre. Já foi possível trazer aqui o planetário na escola, né? Então, eles tiveram um conhecimento sobre planetas, sobre Via Láctea, sobre sistema solar. Foi muito interessante essa atividade. O circo na escola também já fez parte de uma das atividades esse ano, então, para as atividades circenses, atividades de teatro. A gente também já realizou vários tipos de palestra, englobando desde 5º ano, 6º ano, até ensino médio, sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, os cuidados com a saúde. Tivemos parcerias com a Secretaria da Saúde, inclusive, para esse tipo de atividade. Tivemos também palestras, como sempre, meio ambiente, parceria com o Lions. Trabalhamos um tema muito importante e atual, o autismo. Então, a gente teve, inclusive, uma das atividades foi cine-autismo. Então, a gente assistiu filmes com os alunos, conscientizando eles dessa situação que, né, estamos vivenciando atualmente com muitas crianças autistas, né, inclusive colegas, né, dos nossos alunos, nossos próprios alunos, né. Trabalhamos várias outras situações, síndrome de Down, a gente fez também uma fala sobre síndrome de Down, conscientização sobre pessoas com deficiência. Então, são muitas datas também que perpassam durante o ano letivo que a escola trabalha. Então, isso é um dos objetivos da escola, é mostrar todas essas realidades para os alunos, conscientizar sobre todos esses assuntos, valorizar, entender e saber agir em todos esses assuntos. Já realizamos também a questão da Páscoa, o coelhinho da Páscoa veio, o coelhinho trouxe cestinhas, a gente já homenageou as mães esse ano, vai homenagear os pais, a gente tem várias atividades previstas para o segundo semestre, tá? Temos muitos projetos nos anos iniciais sobre leitura e escrita. Então, o desenvolvimento da leitura e da escrita está em primeiro lugar. É um programa que nós temos do Estado e que a nossa escola participa, do Alfabetiza Tchê. Então, realiza-se várias atividades e projetos para melhorar a leitura deles e a escrita deles. E temos também, assim, várias atividades ainda previstas, Pedro. Uma delas vai acontecer daqui a pouco, claro, a festa junina acabou de acontecer também, foi um sucesso. Temos mostra científica pela frente, que engloba todas as turmas da escola, manhã, tarde e noite, em todos os níveis, todos vão fazer a apresentação de seus trabalhos. Temos muitas visitações que estão sendo feitas, né? Aqui estão desenvolvendo podcasts, estão desenvolvendo filmes, fazem jornais, fazem atividades práticas, porque bem como a Dira está conversando e vai dialogar um pouquinho mais, agora a gente tem o ensino em tempo integral também aqui na escola, em algumas turmas. Então, a gente tem muitas atividades que já foram realizadas e outras que vão ser. Festa da Família já está programada, Posadão do Rui Piegas já está programado, a apresentação de Natal já está programado, formatura já está programada, então muitas coisas ainda para acontecer no Rui Piegas. A escola é muito ativa, os professores são muito ativos e a direção também e supervisão faz o seu trabalho de gestão escolar para que tudo isso dê certo. E um baita trabalho, hein, prof? Muitos e muitos projetos. Nós estávamos aqui no Planetário, onde pude oportunidade de conversar com a prof. Patrícia, né? E também com o organizador do Planetário, conversamos com ele e atraiu a semana toda eles conversando sobre a Lua, os planetas, para chegar na hora do planetário eles saberem o que o pessoal tá apresentando para eles, né, prof? Exatamente. O conteúdo em sala de aula ele vai acontecer sempre de maneira contínua, mas conforme cada uma dessas atividades e projetos são desenvolvidos na escola, eles são trabalhados em sala de aula também, antes, durante e depois, para que eles tenham um conhecimento maior sobre o assunto. Vamos conversar com a Dira, então. Tiane, passe aí, vamos falar sobre o tempo integral, né, que a prof. Márcia tinha comentado.
Sobre o tempo integral, como é que está funcionando os horários? Como é que está a funcionalidade do tempo integral aqui dentro do RUI? Tá, então hoje o nosso turno integral é para as turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. Hoje no turno integral nós temos 93 alunos matriculados nessas 5 turmas, então. Uma de 8º, 2 nonos e 2 primeiros anos. O horário desses alunos é das 7h40 às 11h45, como os outros. Porém, eles ganham café da manhã, lanche às 10 horas, como todos os outros. Daí eles almoçam na escola, então eles têm esse intervalo, onde criam-se clubes de protagonismo, né, para que esse intervalo seja mais ativo para eles. E à tarde eles têm aula todas as tardes, 4 períodos também. Então eles saem da escola às 4h30. Né? Seria todas as tardes ou dando um exemplo aqui, tinha te perguntando, por exemplo, o 2º ano do ensino médio teria só uma quarta-feira, só um turno no caso, seria mais ou menos isso? Ou teria de segunda a sexta todas as tardes? O turno integral é todos os dias das 7h40 às 16h30 na escola, né? É importante salientar, né, que eles ganham então todas essas refeições na escola, né? Café da manhã, lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, né? E esse turno integral, então, para o ensino médio, ele é orientado pelo ICE. E para nós, então, veio também o 8º e o 9º ano, né? E a gente sabe ainda que as profs estão se adequando, né? A escola vem se adequando, porque a gente sabe que falta muita coisa na infraestrutura, que a gente está esperando, né, como uma promessa do Estado, né, que está vindo classes novas, armários para organização das salas, né? Porque te interrompendo, prof, porque esse turno integral não foi do município, foi do governo que passou para vocês, isso? Isso, é do Estado, né? É do Estado, desculpa, Estado. isso. Isso. Então, a escola ainda está se organizando. Eles dizem que o primeiro ano, como é o ano que a gente está, é o ano da sobrevivência, né? E pensando nessa forma, como a gente tem a mentora, né, que acompanha a escola quinzenalmente, a escola está indo muito bem nesse ano, né, Márcia? A gente está conseguindo realizar tudo que nos é pedido. Então, é importante que os professores estão se adequando muito, porque eles têm reuniões de fluxo semanalmente, reuniões com a equipe gestora, com as coordenadoras de área, que cada área de conhecimento tem uma coordenadora, né, para o turno integral. Então, são muitas mudanças que a gente está se adaptando, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para melhorar, né? Mas, assim, a gente conversa com outras escolas. Eu acho que a nossa escola está conseguindo... Tem um alto desempenho bom, né? Tá indo bem, né? Até pelo número de alunos, né? Porque muitas escolas a gente sabe que ficou com turmas minúsculas, pequenas, né? Porque os alunos não quiseram. Então, eles até sempre comentam, né? Pela grande quantia, porque a gente tem 93 alunos no turno integral. Então, que a gente conseguiu manter os nossos alunos aqui. Cristiane, queria que você comentasse aí para o pessoal que é leigo nesse assunto do turno integral. Antes de entrar nesse turno integral, quantas matérias tinham para os alunos e depois de adentrar o turno? Assim, no ensino fundamental, então, as disciplinas da formação geral básica continuam as mesmas, Sim. né? A Prof. Márcio pode me ajudar. Sim. E eles têm, então, períodos a mais, 4 períodos a mais em cada área, como... Parte diversificada de conhecimento. Então, além de ter as disciplinas, vamos dizer, se chama formação geral básica, além de ter ciências, matemática, português, eles têm uma parte diversificada, que são outras disciplinas novas que vieram justamente para que o aluno ficasse o dia todo na escola. Então, eles têm práticas nas linguagens, ele tem práticas nas ciências da natureza, prática nas ciências humanas. Então, o ensino integral, para que ele fique o dia todo na escola, fez com que ele tivesse
toda a formação geral básica que os alunos já vinham tendo, Uhum. e mais a parte diversificada, com essas novas disciplinas. Então, houve sim um aumento, né, de número de disciplinas. E a gente verifica bem para quem está no integral e para quem não está. E isso é uma justificativa que se dá o porquê do tempo integral ser algo positivo. Porque eles estão tendo essas oportunidades de conhecer mais disciplinas, mais assuntos, realizar mais atividades, que se eles viessem um único turno na escola, eles não teriam essa possibilidade. Até mesmo esses conteúdos que apresentam o turno integral seria do próprio mercado de trabalho, né, prof? Sim, com certeza. Temos educação financeira, temos assim, escrita criativa, nós temos disciplinas com nomes específicos e que vão auxiliar, e é um dos propósitos do tempo integral, ele estar mais preparado para quando ele sai da escola, para o mundo do trabalho. Uhum. Falando assim de uma forma bem clara, eles então estudam os conteúdos, né, na formação geral básica, e essas disciplinas mais práticas, eles trabalham a prática daquele conteúdo estudado. Então, eles, né, para vir mais laboratórios para a nossa escola, né, para todas as escolas de turno integral, para que essas aulas práticas sejam ainda mais ricas, né. E daí no primeiro ano, então, que a gente tem esse acompanhamento, tem mais disciplinas diferentes ainda. Tem as disciplinas eletivas, que sempre funcionam com 2 professores ao mesmo tempo, de áreas de conhecimento diferentes, né? Eles têm a mediação de estudos, que é uma disciplina para eles aprenderem a se organizar no estudo. Eles têm mentoria, eles têm, que mais diferente? São várias disciplinas que fazem ele atuar e aprender a ser o protagonista da sua vida e do seu estudo. Estudos orientados, né, que é mais uma diferente, então, que é só o turno integral que tem. Sempre o objetivo principal do turno integral é o aluno ser o protagonista, como a Márcia falou, da vida dele e, né, neste momento do estudo dele, que ele seja protagonista da sua própria vida, né? Perfeito. Prof. Márcia, um assunto que está aqui desde o começo, quando você falou em projetos. Inteligência artificial. Você trabalhou algum projeto com os seus alunos? Porque o problema hoje em dia das escolas, que eu vejo, pesquiso em algumas notícias, em algumas matérias, prof, seria a utilização do ChatGPT, da IA, nos seus trabalhos. Sim. O que nós temos aqui na escola, Pedro? A gente tem uma disciplina também que é cultura digital. Uhum. Né? Então, os professores responsáveis por essa disciplina e trabalham essa questão, toda essa parte digital, do conhecimento digital e, claro, já chegaram na questão da inteligência artificial. Então, o que está já acontecendo, e não é deste ano, sim, já do ano passado ou anterior, começou a surgir, né, toda essa questão da IA, da inteligência artificial, e todo o trabalho que é feito com os alunos é como utilizar, para que utilizar, em que situações ela é viável, em que situações ela não deve ser utilizada. Uhum. Então, o que ocorre é sempre uma conscientização de como que ela tem que ser utilizada quando for necessário, né? E como utilizar. Por quê? Porque tem momentos que não é para utilizar, a gente sabe disso. Por quê? Porque tem muita coisa ali que vai sair pronta e que não precisa do teu pensamento, do teu raciocínio, de que você desenvolva. Então, todo o trabalho é feito em cima da conscientização do uso adequado e correto da IA, quando necessário. Porque até mesmo vocês, professores, identificam quando é usado a IA e quando não é usado a IA nos trabalhos dos alunos, né, prof? Sim, é possível identificar, né? Porque existe um padrão ali, né, do tipo de resposta. Quando faz qualquer tipo de trabalho, que é um questionamento, que tu faz perguntas, sugere assuntos, você tem que partir dele, porque senão é muito fácil, né, e cômodo para o aluno puxar lá pela inteligência artificial. Então a gente tem que ficar de olho, tem que verificar, mas o primeiro passo é conscientizar. E quando é possível e quando não é possível se usar, né? E por que não é também, né? Certo? Perfeito. Tiane, vamos conversar então sobre, saindo aí da inteligência artificial com a prof. Márcia, vamos conversar sobre bullying. Algum caso aqui que surpreendeu vocês, diretores aí
diretores, supervisores, você como diretora também, tem casos ainda aqui na escola? Não tem? Como é que está sendo? Assim, Pedro, casos graves a gente não tem identificado nenhum, né? Claro que até dependendo da idade, eles têm aquelas características de às vezes um apelido, alguma coisa dessa forma, né? Uhum. Mas nada assim grave não aconteceu mesmo na nossa escola. Eu acho que um dos motivos até que a nossa escola já tem como característica ser uma escola acolhedora, né? Acolhe alunos de qualquer lugar, de qualquer escola que vem. A gente procura recebê-los todos da melhor forma. E é uma característica dos nossos próprios alunos de acolherem os alunos novos. Então, a gente realmente não tem casos graves desse tipo de coisa, assim, graças a Deus, né? A gente é bem tranquilo aqui. Acolher as diferenças, Isso. né? Todos, né? Eles têm é uma característica própria mesmo, nossa, daqui, Do público. da nossa escola, de ser acolhedor e acolhe a todos que aqui chegam. Muito bem, então, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, vamos encerrar primeiro aqui com a prof. Márcia Roswerner, professora e supervisora aqui do Instituto. Prof. Márcia, dá um recado aí, informação, dados a mais aí que você queira passar aí para o nosso ouvinte, com você. Sim, gostaríamos de dizer para a comunidade, então, que a nossa escola está sempre de portas abertas para receber todos da comunidade escolar. Dizer que todo o trabalho que é feito aqui, então, é em conjunto, direção, supervisão, professores, alunos, famílias, orientação escolar, e dizer que é um trabalho contínuo, é um trabalho que ocorre todos os dias, que a nossa escola, então, faz o máximo possível, como sendo uma escola estadual, como todas as demais, mas eu tenho, assim, muito orgulho por fazer parte dessa escola, porque faço parte há muito tempo dessa escola, e dizer, então, a todos que a gente faz o máximo para que tudo dê certo na aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada. Muito obrigado, prof. Antes aqui de você encerrar, Tiane, queria que você destacasse aí sobre os dados dos alunos aí no desempenho do GERGS, né, Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Queria que você passasse os dados aí, como é que os alunos passaram aí para a segunda etapa, né, como é que está aí a funcionalidade. E quando você destacar aí o GERGS, uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Então, os nossos alunos participaram na modalidade futsal, nas duas categorias e naipes que tinham, e classificamos, então, as equipes femininas, infantil e juvenil. E também classificamos alguns alunos em algumas provas do atletismo, que agora, nesse momento, eu não sei te dizer específicas quais, né? E para terminar, então, a gente quer agradecer a você, né, Pedro, por dar a oportunidade de mostrar um pouquinho daquilo que é feito na escola, né? E é um momento também que eu vou aproveitar para agradecer os nossos funcionários, os nossos professores, que principalmente no dia a dia estão sempre buscando formas de os nossos alunos, a aprendizagem deles ser mais rica, né? Que eles tenham uma abundância em conteúdos, né? Isso, formas mais diversificadas para que eles aprendam realmente, né? Aquilo que é passado. E agradecer também aos pais, né, que depositam a confiança na nossa escola para deixar os filhos deles aqui conosco, né, e dizer que sempre, tudo que é feito aqui, né, o principal objetivo é o aluno, para que ele se sinta bem aqui, que ele aprenda, né, e que ele saia lá no terceiro ano do ensino médio uma pessoa bem melhor, mais cheia de conhecimento, né, de quando ele entrou. Muito bem, então, nossa reportagem conversou com a supervisora e também professora do Instituto, a Márcia Roswerner, e também com a diretora aqui do Instituto, a Cristiane Mocelin. Para a reportagem de notícias aqui da sua Rádio Planetário, falou o repórter Pedro Vedóia.